Olá, bem-vindos a mais uma edição do Projeta Junto, o podcast do Rede Bahia Projeto. Eu sou a Aimee Francine e junto com vocês estou aqui batendo um papo sobre empreendedorismo, marketing e negócios com grandes profissionais de mercado. No papo de hoje, eu vou conversar com a Ítala Herta e o Alexandre Dazé sobre Salvador. Há alguns anos, a capital da Bahia começou a ganhar força e imagem no mercado como um forte polo de inovação, criatividade e novos negócios. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, com dados do fim de 2020, a Bahia é o primeiro estado nordestino no ranking de volume de investimentos em tecnologia. Entretanto, nós sabemos que esse investimento é encabeçado por um grupo de poucas startups que se destacaram e, como se diz por aqui, engrossaram esse caldo. A maior parte das empresas não recebeu investimento, foi incubada ou acelerada, o que a mesma associação diz ser por desafios estruturais da região. É sobre esse cenário soteropolitano que vamos conversar com nossos convidados e eu convido vocês a estarem junto com a gente. Vamos nessa? Primeiro, eu gostaria que nossos convidados se apresentassem e para quem está nos ouvindo, porventura, ainda não conhece vocês. Então, por favor, Ítala. Olá, Aimee. Olá, Alexandre, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz também por essa iniciativa. É sempre bom parar para conversar e entender sobre o nosso ecossistema, o que a gente está fazendo juntos, né? Como você falou, me chamo Ítala Herta, eu sou Relações Públicas de formação, trabalho há mais de 10 anos com economia criativa e com inovação social, tanto em instituições públicas e privadas no Brasil, sempre trazendo um olhar para as lentes de gênero, raça e sexualidades. Sou cofundadora da Vale do Dendê, que é uma aceleradora de negócios criada desde 2016, uma das primeiras aqui do Nordeste a fomentar o ecossistema de inovação, tecnologia e startups, e negócios também sociais, com a lente de diversidade. E sou fundadora da Diversa, que é um negócio estruturado, que desde 2020 eu fiz essa transição profissional e estou me dedicando exclusivamente a esse projeto que trabalha diretamente com o fomento do empreendedorismo de impacto social com mulheres do Norte e Nordeste. Estou muito feliz com o encontro. Que bom. Alexandre, por favor. Joia. Bom, meu nome é Alexandre Dazé. Eu sou engenheiro de formação, sou soteropolitano. Durante um tempo da minha carreira trabalhei com engenharia, mas pouco. Eu logo em seguida migrei para o mundo de mercado de capitais e mercado financeiro. Saí de Salvador no fim da década de 90, né? Então fiquei fora 20 e tantos anos, focado no tema de mercados financeiros. Nos últimos 10 anos, trabalhando muito com Venture Capital, né? E dentro do mundo de Venture, com um recorte específico para fintechs, né? Foi aí que eu comecei a me envolver mais diretamente com o tema de inovação, com o tema de investimento em startups e com o tema de sei lá, a gente pode chamar de ecossistemas de inovação. Em 2019, eu, já com planos de voltar a Salvador, depois de mais de 20 anos fora, reencontrei alguns amigos, são os amigos da Lighthouse, que eu sou sócio hoje. A Lighthouse basicamente investe em startups, então é um seed investor, né? A gente investe bem no comecinho da vida dessas startups, e também a gente investe e opera alguns hubs de inovação. O Hub Salvador é um deles, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre histórico, né? Vocês contaram um pouquinho da história de vocês e a gente está falando sobre como Salvador, nos últimos anos, tem sido falada como esse polo. Mas, a gente conhece a cidade e sabe que há um tempo, efetivamente, isso vem sendo construído. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa história, assim. O que vocês conhecem, o que vocês consideram como fatores históricos importantes para a gente chegar nesse momento que a gente está agora. A construção dessa cidade que a gente está olhando como um novo polo de inovação, de tecnologia e etc. Muito bom, Aimee. Eu costumo dizer que não existe futuro sem memória. Eu acredito muito nessa palavra, sabe? E acho que Salvador, dentro de um olhar de memória do que corresponde para o Brasil, ela traz um legado absurdo, principalmente com iniciativas e apostas de inovação e tecnologia dentro do nosso contexto de construção até econômica, né, e social, quanto o Brasil. A gente está falando de um dos maiores portos do mundo, né, Salvador. A gente tem uma zona portuária muito rica, que inclusive era um início, assim, na verdade, uma passagem para muitas coisas que aconteceram aqui historicamente, e isso fomentava muitas inovações, desde bondinhos, de outras coisas, principalmente dentro do ecossistema imobiliário, enfim. Então, Salvador sempre teve uma vocação para receber e se misturar, digamos assim, com essas características, né, por ser uma zona portuária. E aí vem toda uma questão de contexto histórico, e é importante a gente falar de um legado também racial.
Salvador acaba também trazendo e aportando toda essa mão de obra escravizada, né, que traz até hoje uma série de problemas, né, para o nosso contexto, mas ao mesmo tempo essa mistura, digamos assim, né, receber essas pessoas de diversos lugares do mundo fazia com que a gente ativasse ali criativamente e até pensasse globalmente muitas coisas. É um lugar muito local, né? A gente pensa muito com a cabeça enraizada aqui, mas sempre direcionando para um olhar do mundo. E isso é muito bom para os negócios, né? Se a gente for falar principalmente dos últimos 10 ou até 5 anos, como o próprio Darzé comentou, tem muitas mãos, muitos atores no ecossistema trabalhando até há mais de 20 anos dentro das universidades, incubadoras, e que infelizmente faz parte também de um contexto, Aimee, que é muito triste às vezes, o contexto da regionalização, né? Infelizmente, às vezes, o Nordeste e o Norte do Brasil são territórios muito esquecidos e pouco assistidos até economicamente, e a gente tem modificado essa narrativa com muitos esforços. Acho que Darzé vai trazer um contexto interessante, principalmente do ecossistema de startup, em números que é crescente, mas ainda tem muitos seus desafios. Mas o que eu quero reforçar aqui é que toda essa criatividade, toda essa diversidade, que ainda precisa ser mais investida para que a gente consiga despontar em muitos aspectos, é algo muito da nossa vocação. E isso pode ser uma vantagem competitiva enorme para aquilo que a gente precisa e deve alcançar quanto estar no radar de grandes investimentos e empresas de tecnologia para se aproximarem cada vez mais do contexto da nossa cidade. Então, Sim. tudo que foi construído como cidade, que precisa ser, talvez, potencializado, né? Porque essas coisas já existiam, como diz você, corresponde, às vezes, só, costumo dizer, uma pequena calibragem de vontades políticas e corporativas e um reconhecimento dessa memória. Eu acho que os baianos, né? Principalmente eu tenho observado o movimento desses últimos 10 anos, parece que a gente se reconectou mais com a gente. A gente está gostando mais de ser baiano. E isso é por muitos motivos, né? A gente está entendendo que a nossa criatividade é algo precioso, é um ativo importante. Isso mexe, né? Não só com a questão cognitiva da gente, né? Com os talentos que tem aqui, que às vezes vão para o Sudeste para ganhar a vida, né? Eu poderia ser um talento, Darzé fez o seu movimento de volta, e tem tantos outros talentos que a gente desperdiça, às vezes, não nos mantendo aqui. Então eu estou muito feliz porque tem muita gente voltando para Salvador ou até se conectando mais com as coisas que já existem aqui para fazer um trabalho que movimenta mesmo uma narrativa e descentraliza as oportunidades que estão só no Sudeste. E aí as startups e outros ecossistemas vão responder muito bem sobre isso, sabe? Sim, tem uma percepção recente de que a gente tem se aproximado um pouco mais da nossa cultura e tendo um sentimento de orgulho ou de estar mais feliz estando aqui, como você mesmo disse, voltando. Você acredita que as startups terem crescido, terem começado a despontar nacionalmente, mas startups locais e que estão aqui, que não querem sair daqui efetivamente, mesmo tendo outras sedes em outros estados, isso fez diferença nesse sentido? Pelo menos falando aqui do público mais jovem, das pessoas que efetivamente talvez até quisessem no passado sair para ir trabalhar em outros lugares, mas escolheram ficar ou voltar, como a própria Ítala trouxe? Olha, eu acho que um pouco que você falou, né, Ítala, da gente gostar mais do lugar onde a gente está, gostar das coisas que a gente faz, se colocar como referência e não buscar a referência fora, Sim, como eu verdade. tive que fazer quando era mais jovem, né? Então, eu acho que esse elemento de você ter, a gente falava antes de entrar aqui da Sanar, né, de algumas startups, de alguns empreendedores e empreendedoras que são referências de muito sucesso e são referências locais. Eu não preciso mais ficar olhando para 2, 3 mil quilômetros daqui de Salvador. Isso é fundamental, né? É fundamental por uma questão, inclusive, geracional. Sim. Esses empreendedores e essas empreendedoras mais jovens têm uma referência local de sucesso, que permanece aqui. Ela não sai daqui. Permanecer aqui não é se fechar aqui. Essa é uma outra questão. Boa. A Sim. gente está mega conectado, mas eu estou aqui. Eu sei que eu pertenço a esse lugar, que como ecossistema tem uma dinâmica própria. Essa é a nossa maior riqueza, né? Quer dizer, a nossa é encontrar como a gente pega ingredientes que compõem ecossistemas que crescem, que criam dinâmica, que geram prosperidade, e eu misturo esses ingredientes com o nosso jeito, com o nosso tempero. Isso é fundamental. E isso começa a acontecer por agora. Agora, isso também é um movimento recente no Brasil. Se você pegar o mundo de startups, assim,
A gente teve um ciclo de venture capital horroroso na década de 90. 2000 e fim, 2010 início, você começa a ter um novo ciclo de investimento. É esse novo ciclo de investimento que se tornou a nossa referência atual do mundo de startup, né? Então todos eles são muito recentes. Se você pegar os unicórnios brasileiros, não tem 10 anos. Sim. A Jus Brasil tem 10 anos, talvez. Acho né? que tem mais até. A Sanar tem pelo menos uns 6. Tem 7. Pronto. Né? Eu conheci a Sanar numa primeira diligência, eu ainda em São Paulo, investindo com a Vox Capital, que acabou virando sócio. Então, todos nós estamos no início dessa jornada aqui no Brasil. E que ótimo que mesmo no início a gente tem pelo menos umas 5 a 10 referências locais muito poderosas. Né? Então, isso é bom. Sim. Eu acho que, mas a principal questão para mim é assim, como é que a gente transforma essas 5, 10 em 100, 200, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como é que essa onda, né, de gerar prosperidade, ela acontece com mais fluidez, para ser educado aqui, né, socialmente e economicamente. Uma coisa que sempre me incomodou é que a gente ainda tem muita fricção entre as nossas geografias. Eu adoraria poder ter uma conexão mais forte entre o que acontece no Hub e o que você fez com Paulo, o que você faz hoje na Advérsia, com o que eu sei que acontece em outras cidades próximas. Né? Isso ainda não acontece, isso ainda não é uma realidade. A gente ainda tem muitos pontos de fricção em função de culturas, em função de realidades sociais e econômicas diferentes. Enquanto a gente não eliminar ou diminuir muito essa fricção, esses 5 casos de sucesso não virão a ser 100, 150, 200. Então essa é uma pauta de futuro, assim, Sim. que a gente vem discutindo pra caramba, né? Que é fundamental, e é fundamental para todos nós. Isso seria uma virada de chave, assim, né? Então, pelo que eu estou entendendo, para esse crescimento ser ainda maior, né? Para a gente conseguir alavancar, não só, e aqui abrangendo até não só no cenário das startups, mas das empresas tradicionais ou das empresas do terceiro setor que a gente tem aqui. Eu acho que, sabe, Salvador, ela cresceu e ela foi baseada no terceiro setor, né, nos serviços. Então, a gente fala de startups hoje, mas tem um cenário gigantesco que não está inserido ali dentro e que também pode se posicionar como um polo de novos negócios, também pode se posicionar como um polo de tecnologia, mesmo não estando inserido nesse cenário. A inclusão desses fatores que você trouxe seria uma virada de chave. Então, você também concorda com isso? Eu concordo muito. É uma coisa que a gente sempre fala, assim, toda a oportunidade que a gente tem, acho que é um assunto que a gente precisa realmente estressar mais para trazer até ações e urgências, talvez, para esse lugar. Tem um ponto que eu acho muito importante, Aimee, que é o lugar do contexto, né? Eu acho que esse contexto que o Dazé traz em relação a uma construção nacional faz até a gente se alertar que, caramba, a gente não está tão atrasado, gente. As coisas estão acontecendo. 10 anos é pouquíssimo tempo para mudanças, inclusive, significativamente no âmbito estrutural, sabe? Salvador, primeiro ponto, tem um lugar econômico em Salvador que é uma cidade muito do varejo, né, gente? A gente sabe disso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma economia criativa super pulsante e muito, muito, muito produtiva. Ao mesmo tempo, esse ecossistema de economia criativa não está tão organizado e ainda convive dentro das suas distâncias, né, entre si, entre polos de diferentes territórios daqui, né, do subúrbio ao centro, do centro para o subúrbio. Então, como é que a gente cria esses pontos de convergência mesmo, sabe? Sim. Como é que a gente se retroalimenta? A gente precisa conversar mais, a gente precisa conviver mais, a gente precisa parar de ter medo de conviver. Eu sempre falo que a diferença entre um ecossistema e um mercado é que o mercado ele quer concorrer, o ecossistema ele quer conviver. Sim. Mas isso é uma decisão nossa. Porque eu posso repetir um padrão aqui quanto uma mulher que investe também, né, em outras mulheres e que também está estruturando uma startup e não querer conviver com o Dazé. Eu posso tomar essa decisão hoje mesmo dentro de um ecossistema. Isso se chama mentalidade. Mas eu posso optar em conviver com ele e potencializar o que ele tem e o que eu tenho. Então a gente precisa conversar mais. A gente precisa diminuir realmente essas distâncias que às vezes é só tomando um café, um suco, trocando muito sobre o que o outro faz e o que você pode construir com quem está fazendo já, sabe? Então, eu acho que é mais uma questão da gente calibrar e organizar mesmo essas forças e pensar, às vezes, cara, como indústria. Eu sei que muita gente demoniza esse nome,
Mas quando você vai para outros países, você vê as coisas construindo muito como indústria mesmo, uma indústria criativa, que tem suas cadeias, que respeitam os profissionais, que respeitam os talentos, que tem uma estrutura digna para receber uma pessoa criativa. E que cresce junto, E que cresce junto, sabe? Que pensa grande e pensa como um legado. A gente, às vezes, fica retroalimentando esse lugar muito do empobrecimento intelectual, né? E da mão de obra das pessoas criativas, de uma prestação de serviço pontual e pronto, não quero mais vínculo com você, sabe? Então, a gente precisa pensar mais como indústria mesmo. Assim como a gente construiu tantas indústrias aqui, né? A indústria do carnaval, a indústria do entretenimento, a gente precisa trazer esse olhar mais para esse ecossistema também, sabe? De criatividade e inovação. Com certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre talentos. A gente está falando aqui dos negócios, efetivamente, mas esses negócios não existiriam se a gente não tivesse tantos talentos aqui, tantos empreendedores ou profissionais que não querem empreender, mas que efetivamente constroem, junto aos empreendedores, essas empresas. E a gente falou até sobre a escolha dos profissionais de ficarem, e eu fiquei pensando muito sobre a questão da pandemia e o quanto isso pode ter trazido uma escolha de profissionais de, apesar de ficarem, trabalharem em lugares que não estão aqui, trabalharem em empresas que são de fora, tanto pelo home office quanto pelas possibilidades que foram não trazidas, mas amplificadas pela pandemia. Isso é um risco que efetivamente a gente corre? Vocês acham que isso de fato é um cenário? É algo que a gente tem como virar e não deixar acontecer? Quais são, na visão de vocês, assim, esses cenários em relação aos talentos baianos e como eles estão ajudando a fomentar esse mercado e continuando com as empresas aqui, né? Não só fisicamente na Bahia, mas com as empresas da Bahia. Eu acho que esse momento, né, do isolamento e do trabalho remoto, ele só deu mais eco a uma coisa que já vinha acontecendo há algum tempo, né? Sim. Que é uma disputa pelo talento que é escasso. É escasso no mundo inteiro. Talvez aqui a gente tenha um nível de escassez maior por problemas mais estruturais do nosso sistema de educação e tal, né? Mas isso sempre houve. E quem não entendeu ainda que trancar o talento num escritório não vai funcionar para reter as pessoas, já perdeu esse jogo há muito tempo, né? Talvez a pandemia tenha deixado isso mais evidente. Mas desculpa, essa é uma coisa velha. Identificar, formar, reter talento, a gente está num outro momento. Quem não se ligou para isso, ou já perdeu esse talento, ou muito rapidamente esses recursos desaparecerão. Hoje, o tema de cultura, né? E cultura não é fazer um vídeo legal e botar no Instagram, né? É o seu dia a dia de trabalho, a sua interação entre as pessoas. Então, se você não tiver isso muito fortemente desenvolvido, né? E se você não conseguir comunicar e engajar as pessoas que constroem isso com você e não para você, perdeu. Talvez tenha esse seja um dos poucos elementos positivos assim da pandemia, né? Uhum. Eu acho que isso é muito bom, porque isso deixou mais claro que se você não cuidar da construção da sua cultura, de engajar as pessoas por algo que seja realizado em conjunto, você vai ficar sozinho na sala, trancado e não irá muito longe. Então, esse é um aspecto, né? Sim. Que todo mundo já deveria ter sacado e quem não sacou está atrasado pra caramba. O outro é assim, beleza, existe uma escassez de talento, é verdade. No mundo inteiro. Aqui é forte, né? A pandemia, como você falou, rompeu talvez um pouco mais essas barreiras e deixou mais evidente que há uma escassez de talento. É. No próprio portfólio da Light, eu talvez tenha perdido alguns desenvolvedores, né? Uhum. Mas não só desenvolvedores. Isso bate em qualquer outro. Bate. Para empresas que estão, de fato, em São Paulo, né? A XP fez uma oferta para um cara, o BTG fez uma oferta para uma CTO, né? E vou fazer o quê? Vou trancar as pessoas? Não. Sim. Eu tenho que, do ponto de vista de cultura, de remuneração, de engajamento, de interesse pelo trabalho, ser capaz de competir com qualquer um desses. Uhum. Eu não vou esconder ninguém mais, né? Então, esse é um movimento que a gente precisa dar uma mergulhada e formar mais talentos e encontrar formas de que isso aconteça mais estruturalmente, né? Que não seja, por exemplo, acho massa o que a gente está fazendo no Hub. Agora mesmo a gente está formando 60 desenvolvedores e desenvolvedoras júniores, né? Todo mundo é egresso da rede pública de ensino, é massa isso, porque você inclui de fato, tenta eliminar um pouco dessa fricção, né, que a gente falava. Mas isso é uma coisa pontual, isso não tem o potencial de mudar a dinâmica de formação de talentos. Então a gente tem que pensar assim, quais são as construções que mudam a dinâmica de formação de talentos, né, desses jovens. Sim. E aí a gente vai formar essa galera
quem está aqui vai contratar, essa turma vai empreender, ou vai escolher trabalhar para uma empresa israelense ou chinesa, dá igual. Estará trabalhando, estará criando, Sim. gerando prosperidade. E aqui, ela está trabalhando para uma empresa israelense, mas não quer morar em Israel, não. Quer ficar em Santo Amaro. Entendeu? Estou em Santo Amaro, estou bem, estou conectado, fui formado aqui. Né? Essa é uma outra frente assim, espetacular de trabalho. A quantidade de profissionais que voltou para o interior para ficar em casa com a família foi enorme. Eu né? acho isso maravilhoso. Eu também acho. Eu acho que tirar essas barreiras geográficas e fazer com que esses talentos, inclusive, tragam desenvolvimento territorial. Antes de fazer a transição para a Vale, eu trabalhava com outra indústria, né? E era muito comum, às vezes, a gente visitar alguns polos e algumas comunidades do seu entorno e do impacto negativo que causava nas mulheres, sobretudo, que tinham que ficar sozinhas nos seus territórios, criando seus filhos, porque os maridos tinham que trabalhar em outros polos, em outras cidades. Sim. Logo, eles se envolviam também com questões sensíveis de alcoolismo e outras questões que envolviam a sua saúde emocional por conta também da distância. E o dinheiro não voltava para ela. Como, né, assim, não voltava na medida que chegava para eles. Então, esse lugar do desenvolvimento territorial, de pensar como o Dazé falou, de estar aqui e esse dinheiro circular entre a gente, isso é muito poderoso, sabe? Tem um outro ponto que até é uma coincidência que você comentou. Recentemente eu estava até escrevendo um texto, ainda não publiquei assim, sobre esse legado que os líderes de hubs criativos precisam entender, né? O que eles estão construindo. Eles estão construindo um legado, e construir um legado envolve também a gente pensar no seguinte: a partir do momento, eu estou falando de uma experiência própria, tá? Claro. Eu sou uma mulher que liderava um hub, né, a Vale do Dendê, ali na Estação da Lapa, com um time reduzidíssimo de 3 pessoas, claro, fora prestadores de serviços, enfim. Mas eram 3 pessoas no meu time, super talentosas, com um orçamento extremamente reduzido, e muitas coisas dependiam da nossa criatividade, mas dos nossos relacionamentos, que às vezes as pessoas esquecem isso. E o que a gente entendia é que a gente estava construindo um legado. A gente não estava fazendo isso pra gente. Quando a gente fala de construir um legado, é você entender que às vezes a pessoa que passou desde o início com você ali, ela pode sim ser convidada por uma outra empresa e ela vai ser um talento que vai estar no mundo, e tudo bem, gente, que essa pessoa prepare outras. Sim. Eu não posso liderar um hub ou liderar uma iniciativa inovadora sem que eu prepare as pessoas, né, sem que elas fiquem prontas para, inclusive, assumir o meu lugar, né, posteriormente. Então, a partir do momento que a gente entende essa mentalidade, a gente deixa de ser egoísta, a gente entende que o que é mais importante ali é você realmente construir novos talentos para que isso venha se multiplicando e prospere. Então, você que está à frente de um hub, você que está à frente de uma ideia inovadora aqui na nossa cidade, não tema isso, né, Dazé? Porque isso é muito poderoso, sabe? Às vezes a gente se fecha muito nesse lugar de ter medo, né, de perder esse talento, mas entenda que o que você está construindo é um legado para a sua cidade, é um legado para outras pessoas também, sabe? De você pensar muito, eu acho que isso é uma visão muito mais de liderança, sabe? Do que uma visão mesquinha, né? Se a gente fosse empreendedores egoístas, a gente não estava nem aqui em Salvador, eu acho. Né? Na verdade, não estaria nem pensando, né? Entendo o que eu quero falar, né? Que é para não ser mal interpretada. Porque propostas surgem, Claro. outras oportunidades Com surgem certeza. também, né? Mas você quer estar aqui porque você quer construir uma coisa saudável, né? Uma coisa que impacte a vida das pessoas. Pelo menos essa foi a minha decisão, sabe? Sim. E eu acho que isso muda tudo. Seus negócios, sua vida prospera quando você pensa assim, sabe? É um pensamento da comunidade, né? Tem um tema diretamente relacionado a isso, né? Tem um livro, acho que vale a galera que está escutando dar uma lida, que fala sobre ecossistemas, chamado The Rainforest, né? O livro fala um pouco disso, mas tem outros textos que falam como essas iniciativas de sucesso, né, startups de sucesso, elas na verdade são mini spin-offs de outras startups. Como é que isso acontece? É um fluxo mais livre de ideias, é um fluxo mais livre de pessoas, né? Quando você tem um olhar da sua empresa, você fala assim: poxa, isso é ruim, a minha ideia não pode sair daqui. A minha pessoa não pode sair daqui. Esse é um olhar que não vai te levar muito longe. Porque você não vai virar só com a sua ideia. Você vai virar com um fluxo até meio caótico de ideias de um monte de gente, né? Você vai crescer com um fluxo de pessoas totalmente assim. E essa é uma diferença entre construir um negócio e construir um ecossistema, que você falava, né? Sim. O ecossistema, você precisa aceitar esse nível de descontrole, porque são esses fluxos não controlados e fluidos. De novo, a gente volta para o tema de tirar o atrito,
né? Para que as pessoas fluam, para que as ideias fluam. É isso que vai produzir riqueza. É isso que vai produzir prosperidade, né? Você tentar fechar é advogar contra você mesmo. Sim. Né? Mas isso é difícil pra caramba, porque imagine você no seu dia a dia, poxa, o meu CTO agora vai ser o CTO do brother ali do lado. Não é fácil assim, gente. É terrível. Mexe né? com muitas Mas a gente sabe que essa é uma dinâmica necessária para o processo criativo e para o processo de inovação. Inovação rica e real. Sem isso, né, porque é aquele tema da diversidade, né? É esse movimento que vai fazer com que a sua empresa seja contaminada no bom sentido, por uma pessoa diversa e diferente de você e vice-versa. Então, essa diferença entre montar o meu negócio e talvez ter uma visão um pouco mais fechada e egoísta de como construir isso, né? Em relação a, poxa, a gente está trabalhando um ecossistema onde as coisas precisam fluir, né? Isso é difícil pra caramba. Eu acho que isso fomenta não só a ida de profissionais para outros negócios, mas a própria criação de outros negócios, né? Então, eu vi acontecer em diferentes startups locais, profissionais que foram criados por essas startups, porque basicamente aprenderam a fazer o que faziam ali dentro. No final das contas, tiveram uma ideia, fomentaram um negócio, aí chamou um outro colega que estava ali dentro da mesma empresa com ele para já abrir um outro negócio, e incentivados pelos donos e pelos líderes daquela startup especificamente. Vem disso que você está falando, de pensar em ecossistema e do dono, do líder, ele não ser ali centrista, né? De querer, não, em vez de você começar esse negócio, vamos fazer aqui dentro. Isso é ser chefe. Né? Diferente. São mentalidades totalmente diferentes. Por exemplo, esse insight que a Zé trouxe, dessas spin-offs que surgem a partir de outros negócios, outras empresas, se a gente prestasse atenção mesmo para isso, principalmente aqui em Salvador, eu digo porque eu sou um profissional também da criatividade, que passei por outros lugares e que às vezes isso gerava até um desconforto, né, dentro desse mesmo lugar, de entender que o outro é uma propriedade. Não, gente, nós somos pessoas livres. Todas as pessoas que trabalham comigo diretamente, que é um time feminino, né, majoritariamente feminino, eu incentivo a empreender. E incentivo, inclusive, a encontrar um caminho saudável para pensar na sua dedicação no seu próprio negócio, assim. Tem um caso muito legal que é o de Bia Bem, que trabalha, é nossa líder de projetos. Ela tem uma empresa de comunicação digital só com foco em artistas trans e trabalha muito com lançamentos digitais, é uma especialista nisso. E ela tem o próprio negócio dela e ao mesmo tempo é uma líder de projeto super competente. E o fato da gente cada vez mais incentivar uma outra, ela cresce cada vez mais e eu me sinto muito mais confiante até em entregar, né, mais outros desafios para ela, entende? Sim. Então a gente está crescendo muito juntas e isso é muito bom. Hoje em dia ela tem um time para sua empresa, né, e lidera um outro time também na Diversa. Então isso não é um lugar que a gente pode encarar como desconforto, pelo contrário, eu sempre falo para ela, tem projetos que tem fit entre a empresa dela e a minha, entende? E as coisas vão acontecendo e a gente vai ocupando outros espaços também, sabe? Sim, com certeza. Lembrando aqui a minha fala inicial, a Associação Brasileira de Startups, ela traz que aqui existem muitos desafios estruturais que talvez impedem essas empresas em estágio inicial de serem investidas, incubadas, aceleradas. A gente falou aqui sobre o desafio da educação, mas eu queria ouvir de vocês também o que vocês consideram esses desafios estruturais, assim, em linhas gerais, assim, para a gente conseguir, mais uma vez, trazer esse crescimento e fomentar ainda mais a cidade como esse grande polo de inovação, tecnologia e novas empresas? Cara, às vezes eu falo, gente brasileira às vezes gosta muito de viver na incoerência, né? É impressionante como às vezes a gente tem tantos talentos, tanta coisa que pode ser, inclusive, não só escalável, né? Porque às vezes o sucesso não está só no que é escalável, né? Mas pode ser exemplo para outros ecossistemas fora daqui do Brasil, que sai daqui de Salvador, mas ainda não... O ecossistema de alguns investidores, né? Principalmente, acho que Venture Capital, não sei se Dazé vai concordar com isso, não confia, às vezes, nessas iniciativas e a gente sabe que existem outras camadas. Sim. Se eu for trazer aqui as minhas crenças, os meus valores e minha construção também, né? Para chegar nessas reflexões, eu vou falar principalmente de questões estruturais. Eu vou falar de racismo estrutural, vou falar de machismo estrutural, eu vou falar, inclusive, de uma xenofobia, né, que às vezes acontece, das pessoas não entenderem o lugar intelectual, de pessoas que não estão no eixo sudestino, de não apostarem nessas ideias. Eu vou falar, sobretudo, da necessidade que essas pessoas que investem também se familiarizarem a contextos de outros Brasis e entender o que é oportunidade de negócio e entender que não se trata de uma relação de risco, mas sim uma relação de confiança, certo?
Então, eu entendo que, assim, essas camadas não são fáceis da gente derrubar. Ao mesmo tempo, eu entendo que precisa também de um amadurecimento, né, do ponto de vista de negócio, de muitas iniciativas ainda que estão entendendo o que são e que às vezes podem até se autodeclararem como uma startup, mas às vezes é um negócio social, às vezes é uma iniciativa, né, é um micronegócio, mas não entendem ainda esse lugar educacional. Sim. Por isso que existem várias iniciativas aqui que eu super recomendo, né, aceleradoras, incubadoras, e é importante que esses empreendedores passem por esse estágio, porque aí você vai entendendo e tomando forma e tomando mais consistência até para saber pedir o tipo de investimento certo. Porque às vezes o cartucho é queimado, a largada é queimada na hora errada, sendo que você ainda não está pronto para lidar com alguns tipos de investimento e acessos. Então, nunca é demais você fortalecer. Entendo também que existem duas vantagens que para mim são cruciais para que esse lugar estrutural também seja, né, dissolvido. A vontade política, né, que eu entendo que de alguns anos para cá isso vem se tomando outra forma, né, aqui em Salvador, do ponto de vista, né, municipal e estadual, mas a gente ainda precisa de mais. Eu estou falando de processos desde tributários, incentivos à ocupação de territórios, espaços em Salvador, que isso seja fomentado cada vez mais, principalmente do ponto de vista desse lugar criativo e inovador, né? E a vontade corporativa. Né? Quando eu falo de vontade corporativa, eu entendo que ainda existem uma série de iniciativas que inclusive podem ser encaradas ali como um processo de inovação aberta dentro de empresas. Essas empresas inclusive podem entrar na cadeia produtiva de outras empresas que já existem aqui e também serem aceleradas. Eu tenho experimentado isso com a iniciativa que a gente apoia, que é o Pagode por Elas, né? Que é um estudo, né, sobre a lente de gênero do pagode feminino aqui em Salvador. Quem conhece o ritmo pagodão sabe o quanto esse ritmo é exponencial, o quanto ele está tomando uma forma global. Sim. Só que a década do pagode baiano sempre foi vista a partir da lente masculina. Então esse estudo, liderado, né, por Joyce, Beatriz e Giovana, ele traz uma lente de gênero mais forte. Então qual foi o papel da Diversa aí? Entender o valor desse estudo e conectar com uma marca de cervejaria local que dialoga diretamente com essa narrativa. Ao mesmo tempo que a gente conecta, elas foram também aceleradas, mas foram aceleradas com acompanhamento da Diversa e com o dinheiro dessa empresa entrando na cadeia também produtiva. O que eu quero dizer é o seguinte, existem várias formas da gente fomentar isso e diminuir esses entraves. A gente só precisa realmente ser mais estratégico, conversar mais e saber qual cadeia a gente vai entrar, sabe? Qual lugar a gente quer entrar e direcionar mais isso, sabe? Sim. Porque isso faz uma diferença absurda e a gente perde menos tempo, sabe? Eu entendo, eu sempre comento isso, nosso povo aprende muito fazendo. E por isso que às vezes eu gosto muito de pensar em processos que coloquem dinheiro na mão das pessoas para elas empreenderem também, sabe? Porque as decisões, elas são tomadas diferente, né? Pelo menos o modelo da Diversa prevê muito isso. Você não é só treinada. Tem um processo que a gente chega no final e investe nessa mulher. Sim. Um capital, assim, semente de R$10 mil, mas é digno. É o modelo que a gente está testando ainda, alternativo. Mas as mulheres que passaram a ter esse investimento, o salto que elas deram em 6 meses foi, assim, muito gratificante para a gente, sabe? E eu tenho certeza que elas vão influenciar outras mulheres também, né? Então, tem desde negócios sociais até startups também e micronegócios. Sim. Então, eu acho que é uma questão muito de prontidão, às vezes, sabe? Junto com essa estratégia. Acho que no Hub você também tem uma visão, são tantas empresas que acabam passando por ali que você também consegue ter uma visão muito boa de quais são essas dificuldades específicas que eles vivem, né, no dia a dia. Itala já falou de um conjunto grande, assim, né? Sim, tem uma questão certeza. Política, tem uma questão de estrutura legal, né? O marco das startups e a lei que está sendo discutida é um elemento fundamental agora. Tem uma questão educacional. A gente falou dessa mudança de conduta, né, e de confiança, etc. Então tem vários elementos, assim. Eu só adicionaria um que tem a ver com o capital, né? Quer dizer, a possibilidade de ter acesso a um recurso que te permita viabilizar a execução daquela sua ideia. Aí eu estou pegando um recorte bem startup mesmo e VC, né, Venture Capital. E é claro que no Brasil, de uma forma geral, você não tem liquidez suficiente para financiar a quantidade de projetos que existem. No Brasil ainda é a exceção quem consegue acessar recursos para financiar. Esse é um processo mais grave, mais agudo aqui, né, em Salvador, na região Nordeste, na região Norte.
né? E aí, por que é agudo, mais agudo, e como é que a gente resolve, né? Ele é mais agudo na minha percepção porque o negócio de venture capital, ele é muito assimétrico, né? Sim. Você decide investir uma grana importante a partir de um conjunto de hipóteses ligadas ao negócio que você não consegue amarrar tanto, né? Quer dizer, é da natureza desse investimento na esfera negocial, assim, apostar em algumas hipóteses. Sim. E quanto mais profissional, quanto mais tarimbado você, mais experiente você tiver, melhor você entende, lê as hipóteses e modela os riscos. Então, essa é uma dimensão que é assimétrica. Mas tem uma outra que é ainda mais assimétrica, que são as pessoas. Você está investindo em um conjunto de mulheres e homens que estão empreendendo, que você não conhece, que você vai dedicar algum tempo para tentar conhecer, né? Mas a leitura desse elemento humano é muito difícil e ultra assimétrico. Como é que você reduz esse risco? Referências. E se eu estou na Faria Lima, quem são as minhas referências? As pessoas que estão na Faria Lima. Se você pegar o avião e for para a Faria Lima, ninguém te conhece, né? Então, é muito agudo. Como é que você resolve isso? Como é que você reduz essa assimetria? Eu preciso ter estruturas locais, com referências locais, porque aí sim você, na hora que vier falar comigo, assim, a Ítala me diz, olha, não, a Aimee eu conheço, trabalhou comigo. Exatamente isso. Bia é espetacular, trabalhou comigo muito tempo no Vale, tá com o negócio dela ali, com musical, pô, vá lá conversar com ela. Né? Enquanto a gente não romper essa barreira do networking, né, da relação, Sim. esse problema assimétrico continuará agudo, não vai vir dinheiro. Na hora que a gente encontra a forma de reduzir esse nível de assimetria, e para mim me parece que é com a expansão do mundo de venture para Salvador, para Fortaleza, para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? Sim. Aí você vai ter mais liquidez disponível para os empreendedores locais, sem que você precise cavar o seu espaço lá na Faria Lima para poder assinar o seu cheque de seed, o seu Series A, B, C, D, etc. Né? Então, acho que eu só adicionaria isso. E aí tem uma costura também política. Claro. Não vamos esquecer que em Israel, na Europa, em todos os países, nos Estados Unidos, essa indústria foi largamente estimulada e financiada pelo poder público. Seja o poder público diretamente, seja o exército. Uma premissa, né? Então, como é que a gente modela isso aqui dentro de casa? É exatamente esse percurso. E por isso que às vezes a gente entra numa cilada de raciocínio de dizer, mas não tem startups prontas, não tem startups preparadas. Tem um desconhecimento sobre o que existe no Brasil, né? Com certeza. A gente ainda, infelizmente, o grande ralo econômico do Brasil é São Paulo, é o Sudeste. Lá são as pessoas, né, que estão assinando cheques mais altos de investimento. Imagine para uma pessoa que sai daqui, principalmente trazendo as outras camadas, se ela for uma mulher negra, se ela for uma mulher negra de periferia, se ela for uma mulher negra nordestina, entende? Para ela chegar, querida, nesse lugar, é muito chão. O ecossistema já provou, assim, que enquanto ainda houver homens com os mesmos perfis, as mesmas mentalidades e os mesmos repertórios de convivência do outro lado do investimento, mulheres não vão ser investidas. Eu estou falando também por experiência própria. A maioria das minhas conversas com investidores, né, nesse caso investidoras, só avançou com mulheres, a maioria delas, né? Porque é um outro nível de conexão, de mentalidade. Então a gente precisa, e aí esse recado já é para o ecossistema de investidores, a gente precisa aumentar a diversidade dos times e dos olhares. Precisa ter um esforço, porque tem uma coisa, Aimee, que é essa conta que não fecha também. Às vezes a gente percebe vários fundos gastando uma grana com estudos caríssimos. Sim. Atrás de iniciativas inovadoras, apostas, mas não se dão o trabalho de mandar um e-mail para uma aceleradora que está, sei lá, no Pará. Entende? Uma aceleradora não tem esse esforço. Então é muito de mentalidade mesmo, sabe? Sim. A coisa é muito mais simples do que as pessoas pensam, assim. E de entender que esses lugares existem, né? Porque eu escuto muito algumas pessoas trazerem como surpresa. Porque existe uma aceleradora que faz essa ação ou outra ação lá em Salvador ou no Pará, como você mesmo falou. E eu sempre acabo reforçando, é claro que existe. Existe, essas pessoas estão aí, é buscar, é olhar,
correr atrás, e eu concordo muito com vocês, que a próxima coisa que eu vou perguntar, ela traz um pouco do que vocês já falaram, pelo menos na minha opinião, que é pra gente evoluir com cenários futuros do que a gente olha para esse crescimento de Salvador, ele depende do olhar de quem está investindo mudar pela diversidade que nós temos, porque o crescimento dos nossos negócios, eles serão naturalmente diversos pela cidade que Salvador é e pelos movimentos que a gente faz aqui dentro. Então, a minha pergunta é sobre exatamente esse futuro. A gente está se aproximando um pouquinho do nosso fim e eu queria entender de vocês qual a visão que vocês têm do futuro dessa cidade, desses novos negócios que estão surgindo, que estão sendo fomentados. Como vocês enxergam que esses próximos passos acontecerão e o que é necessário para que isso seja visto de uma forma 100% positiva, como tem sido visto, pelo menos nos últimos anos, ao longo do tempo. Eu voltei recente, né? Para Salvador, voltei em meados de 2019, então é uma volta, mas vim acompanhando, né? Mas quando você está acompanhando de longe, é muito diferente de viver, né? De poder sentar e tomar um café e conversar. Então me surpreendeu muito positivamente a dinâmica. Eu já conhecia as principais startups, já tinha feito, inclusive, diligência de algumas delas, mas vir para cá e entender o que está acontecendo, para mim foi espetacular, porque deixou ainda mais claro o tamanho da oportunidade que a gente tem, né? Aí eu falo de Salvador, mas eu falo do Nordeste, do Norte, né? Quer dizer, a gente vive um momento de muito dinamismo, de realmente construção de ecossistemas. A gente não teria, talvez, há 4, 5 anos, um papo como esse aqui, mesmo existindo podcasts. Então, esse é um sinal. Então, existe a preocupação de construção de ecossistema, né? Esses casos de sucesso reforçam essa construção. É fundamental que todo ano a gente tenha uma bandeirinha de pô, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo daqui, né? Então, eu tenho uma visão mega otimista. E ela é ainda mais otimista porque eu acho que essa construção e esse ciclo de prosperidade ligado a inovação, ligada à criatividade, né? A gente está muito bem preparado para pegar esse negócio e transformar isso numa onda muito positiva dentro daqui da cidade de Salvador e do estado da Bahia, norte e nordeste, né? A barreira para fazer isso acontecer é muito menor do que historicamente as barreiras que se colocavam presentes aqui para a gente entrar num ciclo de prosperidade maior, né? Já foram, então está na nossa mão. Eu acho de fato que nos próximos anos a gente pode voltar aqui e ter essa conversa. A gente vai estar falando de um ecossistema muito mais dinâmico, com muito mais exemplos de sucesso e, oxalá, muito mais inclusivo, né? Quer dizer, eu volto àquela coisa que a gente falava no começo. A gente precisa reduzir os atritos. Eu preciso eliminar essas barreiras que são impostas por bairros, por classes sociais, por crenças, por cultura, modo de conduta. Essas barreiras têm que sumir. Na medida que elas somem, a chance da gente ter um movimento ainda mais próspero e muito includente é enorme. Então eu estou feliz de estar de volta e mega otimista. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu concordo também. Eu sou outra pessoa otimista, viu, gente? Sou muito otimista também. É ótimo isso. É bom. Eu só não sou desatenta, assim. O meu otimismo é bem atento, assim. Eu gosto de entender que tem coisas que precisam dessa decisão do agora. A gente precisa decidir algumas coisas hoje em Salvador. E decidir juntos mesmo. Eu sempre falo assim com os meus amigos artistas, criativos, que são pessoas que eu amo andar porque sempre me inspiram, que Salvador construiu muito seu capital intelectual e todo esse legado cultural, artístico, né, histórico, porque a gente conspirava muito, né? Os baianos, artistas, conspiravam muito, se reuniam muito, né, conviviam muito, né, trocavam muito dos seus saberes, das suas ideias, né, mesmo intuitivamente, né, às vezes existem lugares bem específicos da nossa cidade que são esses micro-organismos ali de convivência desses saberes, né, no centro, nas extremidades, enfim. Eu acho que assim que a pandemia acabar, ou até virtualmente, a gente precisa fazer mais isso também, sabe? E se encontrar mais. Eu acho que até a própria Vale do Dendê, né? A maneira como foi posta ali, de ser um lugar para as pessoas se reunirem, se encontrarem, conversarem, sabe? Estar disponível ali para que outras pessoas se conectassem, fez muita diferença também no nosso crescimento. Isso eu acho que é importante. A gente precisa... tem um amigo meu que fala, né? Um intelectual que fala também muito isso. A gente precisa se instituir mais. Porque a gente é muito instituído ainda, sabe? E pensar nessa forma instituída, às vezes você se recusar e fazer uma reunião num lugar assim cheio de ar-condicionado e fazer ali numa praça, conversar,
sabe? Sim. Pode ser uma visão romântica, assim, mas isso foi uma visão muito bem sucedida, principalmente em países da América Latina, né? Como a Colômbia, até na Espanha também, que é muito esse conceito de instituição vem de lá. De muitas coisas que foram trazidas ali da inovação cidadã social, veio muito a partir desses sistemas de bairros, enfim. Então, eu acredito muito nisso. E o segundo ponto é muito do que o próprio Darzé trouxe também, sabe? Eu quero daqui a alguns anos falar dos nossos unicórnios, seria essa palavra, né? Que a gente conseguiu ali, mais unicórnios, né? Emplacar e outras iniciativas, principalmente lideradas por mulheres, pessoas diversas também aqui, que conseguiram investimento e que estão inspirando ecossistemas internacionais. Eu acho que a nossa conversa daqui a alguns anos vai ser essa. Eu confio muito nisso, sabe? Eu também. E acredito que esse momento que a gente está vendo, que é essa lua de mel, né? Do ecossistema, que uma hora vai acabar, ela precisa ser pensada nesse pós, sabe? Qual que vai ser a nossa conversa? Porque tem uma hora que a pauta não vai ser mais sobre novidade, né? Essa pauta vai... Salvador, no radar. Isso daqui a 2 anos já não é mais pauta, né, Nazé? Então, qual é o próximo passo que a gente vai dar agora? A gente conseguiu reposicionar essa cidade com muitos esforços. Muitos esforços. São muitos atores tramando isso. Com certeza. Mas qual é o próximo passo agora? Para onde a gente vai agora? Sabe? Sim. A ferramenta mais incrível e econômica para a gente saber disso é a escuta. Ouvir as pessoas, ouvir o entorno, ouvir quem está empreendendo, ouvir os criativos, ouvir e encaminhar, pensar, projetar, sabe? Eu acho que esse é o caminho que eu entendo que a gente tem que decidir agora. Sim. Sabe? É isso, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, engrandecendo o nosso projeto. O Rede Bahia Projeto, ele está aqui para falar sobre negócios e marketing de uma forma geral, mas sobre a nossa cidade, principalmente, a gente quer fomentar isso. E vocês são personagens incríveis dessa história, então agradeço muito a presença, Ítala, agradeço ao Alexandre. Vocês têm palavras finais que vocês gostariam de falar de alguma forma? Eu agradeço. Eu gosto de agradecer de verdade, porque eu acho muito importante o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo, né? Principalmente pensar em outros suportes, outras ferramentas para a gente se aproximar mais de pessoas que podem nos inspirar e pode até às vezes virar uma chave na nossa cabeça. Eu escuto muito podcast, sabe? Sou muito apaixonada por esse recurso de áudio, acho que ajuda muito, principalmente na nossa vida corrida, né? Nós, mulheres. E escutar alguns podcasts nos últimos 5 anos mudou muito a minha vida quanto mentalidade de negócio, de verdade. E algumas decisões. Então, eu de verdade honro assim, esse espaço para a gente ajudar outras pessoas e até aqui aprender mais com vocês. Aprendi muito aqui hoje, ouvindo da Zé, você, enfim. Então, estou muito feliz e quero reforçar aqui, quem quiser conhecer a Diversa, siga a gente no Instagram, Facebook, né, diversa.ssa, diver.ssa, que ali você vai poder atualizar um pouco da nossa história, o que a gente está fazendo aqui no ecossistema. Incrível. Não, Joia, também queria agradecer o convite, foi ótimo, acho que esses papos a gente sai com muito mais do que a gente chega, né? Então foi legal, adorei o papo. É isso. E para você que está nos ouvindo, salva o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, que toda semana estaremos por aqui e você vai ser sempre um dos primeiros a saber. Até semana que vem com mais Projeta Junto. Tchau!